Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entrando no ar ao vivo, para os primeiros comentários, para as primeiras participações. Então você já pode aí já começar a participar, já pode começar a compartilhar esse link, enquanto adoramos ao Senhor, enquanto bendizemos o nome do Deus Todo-Poderoso. Já tem algumas pessoas chegando aí, Jairo, Marlúcia, Isabela. Já tem gente chegando aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe de maneira poderosa nesse dia que nos fez o Senhor, nesses dias que Ele está nos dando o privilégio de estarmos juntos para engrandecer o seu santo nome. Aleluia. Reverendo Jair de Souza, receba o nosso carinho. Shirleyza Ramos, que bênção, viu, gente? Que grande parte da nobreza, aliás, só estou vendo nobres ali, né? Porque todo mundo ali, sangue realmente assim do Cordeiro, sangue do Cordeiro vivo. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Aleluia. Que momentos aqui Deus possa falar de maneira assim muito poderosa ao teu coração. Alice Ramos também chegando, seja bem-vinda, prima. Olha só, os Ramos estão aí ligadão. Ramos Barbosa, tantos outros, Cláudios. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada uma. Começa a compartilhar aí esse link. Pastor Cláudio Azevedo, privilégio. Você já pode estar aí participando, já pode estar aí entrando. Daqui a pouco a gente vai começar a orar, chegar alguns pedidos de oração. Aqui, Marcelo César Espíndola, gente, o povo de Valença, um abraço aí, irmão, Deus te abençoe de maneira muito especial. Daqui a pouco a gente vai estar orando. Irmão Wagner Vieira, irmã Márcia Vieira, privilégio ter essa família abençoada. Wagner, Márcia, a Duda, Deus abençoe vocês assim de maneira muito especial. Começa a compartilhar aí, começa aí para a gente poder sair adorando o Deus Todo-Poderoso. A ideia hoje é a gente continuar falando sobre Apocalipse. A gente entrou numa introdução. Olha só, Márcio Martins, a sogra está me assistindo. Olha só que privilégio. Deus abençoe, varoa. A ideia hoje é a gente poder estar continuando falando sobre Apocalipse, porque a gente se propôs fazer uma introdução ao livro de Apocalipse. E a gente já viu um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. Já vimos que ele é revelação de Deus, conforme diz o texto. Reverendo Francisco Dantas, um privilégio. Manilza Moraes, que privilégio, viu, gente? Ter esse povo ligado no Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe vocês de maneira muito especial. Mandenise Bessa, ei, Jesus abençoa. Pai do Senhor, pastor. Reverendo José Carlos Barbosa, um abraço. Deus abençoe de maneira especial. Aleluia. Louvado seja. Aqui, você entrou na sala de bate-papo, mas não me abandona não. A gente precisa da presença, a gente precisa muito da tua participação. Por favor, não me abandone. Por favor, não me deixes. Se você tem pedido de oração, vai colocando aí. Irmã Ilmaride Araújo, povo de Copacabana chegando. Privilégio, né? Esse é um culto da Igreja Metodista de Copacabana, ali na Décio Vilares 36, no bairro Peixoto.
né? E a gente está assim com uma saudade muito grande desse povo. Reverendo Iro Machado, olha só, gente, só sumidade. Gente que some a beça, a gente só consegue ver assim pelas lives, né, Zé Carlos? Né, Reverendo Iro? Que privilégio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Nina. Ô, gente, nosso coração se alegra em poder estar com esse povo aí, para a gente poder daqui a pouco estar orando, estar intercedendo, né? Irmã Cris do Jorge, beijão no irmão Jorge aí, é uma pessoa que a gente tem assim, um carinho muito especial, viu? Deus abençoe de maneira muito especial essa família, Deus abençoe de maneira muito especial essa casa, amém? Nesse instante, né? Reverendo Vanderlei também está assistindo, Vanderlei Júnior, Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento inicial. Poderoso, entramos na tua presença agora, Senhor. Queremos declarar, ó Deus, a nossa dependência total de Ti. Queremos declarar, ó Deus, que precisamos de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, a Tua igreja também precisa de Ti. Quero interceder pelos pedidos de oração. Estou ali vendo pedido de oração pelo tenente Mariana Bessa, é filha da irmã Denise. Eu posso alcançá-la de uma maneira muito especial. Eu quero interceder, ó Pai, pelos enfermos. Alguns estão internados, como o seu João, o esposo da tua serva, membro da nossa igreja. Eu quero interceder, quero colocar diante de Ti, ó Deus, pedindo que Tu abençoe de maneira muito especial, Deus querido, derramando chuvas de bênçãos sem medidas sobre, ó Pai querido, sobre cada enfermo. Quero interceder pela filha da irmã Luciana, Covid, juntamente com o seu João. Tu possa abençoar, possa derramar chuvas de bênção sobre a vida, ó Deus querido, desses servos e servas. Nós queremos, ó Deus, pedir que Tu os alcances com a Tua graça, alcances com a Tua presença. Senhor, ainda quero interceder pelos demais enfermos que nós não temos aqui os nomes. Mas, ó Deus, que Tu entre com providência sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada uma. Quero interceder ainda, Senhor, pela vida dos profissionais que estão na linha de frente, no combate, ó Deus querido, ao coronavírus. Eu quero clamar a Tua proteção sobre a vida deles, sobre a vida delas. Guarda-os, protege, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, nós precisamos de uma equipe saudável. Nós precisamos de uma equipe, ó Deus querido, guardada e protegida por Ti, para que possam cuidar de tantos enfermos. Deus querido, tem misericórdia, ó Deus, da nossa nação, tem misericórdia do nosso estado. Deus, toca no coração dos nossos governantes, para que, ó Deus, os nossos hospitais possam sair, para que os hospitais de campanha possam estar, ó Deus, atuando, Deus, com total capacidade, não só aqui, ó Deus, na capital do Rio de Janeiro, mas nos outros municípios, porque últimas notícias nos dizem, ó Deus, que a pandemia tem se espalhado por interior do estado. Entra com providência, acalma, Senhor, desse vírus invisível que nós não vemos, mas Tu vê, Tu pode paralisá-lo. Eu quero profetizar, ó Deus querido, que sobre essas vidas que estão, ó Deus, infectadas pelo coronavírus, Deus, esse vírus, ó Pai querido, não vai derrubá-las, não vai atuar de maneira poderosa sobre eles, porque sobre eles está a mão do Deus Todo-Poderoso. Por isso, guarda, Senhor Jesus, a nossa nação. Quero interceder, ó Deus, também pelos poderes constituídos. Quero interceder pelo nosso presidente.
Tu possa, ó Deus, entrar com providência sobre a vida do nosso presidente, com todos os seus ministros, ó Deus, de poder e glória, com toda a sua assessoria. Deus, Tu possa entrar com providência sobre a vida do nosso ministro, sobre os Deus. Temos, ó Deus, ali também o Supremo possa abençoar. Nós temos ali o Congresso, o Senado, também derrama chuva de bênção sobre eles, ó Deus querido. Deus, no nome de Jesus, também pelo nosso Estado do Rio de Janeiro. Abençoe a vida do nosso governador. Abençoe, Senhor Jesus, a vida, Senhor, de todos os deputados estaduais também. Nosso prefeito possa abençoar, juntamente com toda a sua assessoria, com toda a sua equipe. Quero abençoar a todos esses que estão entrando aí na live. Deus, a Célia, o Marcílio, Deus, alguns outros nomes que nós não registramos. Tem aqui Ruth Caldas, eu tenho aqui Ruth Galindo, Márcio Galindo. Abençoe, ó Deus, essa família, abençoe essa casa. Deus, derrama chuvas de bênçãos sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada uma, Senhor Jesus. Deus, eu quero interceder também, continuar ainda intercedendo, Pai querido, pelas crianças da Tua igreja. Pai, a Bíblia nos ensina a aprender como as crianças. Tu mesmo nos ensinaste, olha, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Meu Deus, nós queremos ser como criança, queremos ser puros como crianças. Deus de poder e glória. E que dessa forma possamos, ó Deus, entrar no gozo da Tua presença, Jesus. Deus de poder, quero interceder, Pai querido, também pelos nossos vizinhos aqui, nossos vizinhos da igreja metodista aí em Copacabana. Deus, nossos vizinhos, ó Deus, de cada amigo, de cada amiga, de cada pessoa que está assistindo esse momento especial. Tu derrame chuvas de bênção sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada uma. Intercedemos, ó Pai, pela família também nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento social. Tu possa realmente derrubar toda a resistência e unir cada vez mais lares, filhos, pais. Derrama da Tua bênção, derrama da Tua graça, que Tu possa abençoar de maneira poderosa. Te agradeço, Deus querido, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Geraldo, Deus te abençoe, Geraldo. Eliane Santos, Deus te abençoe de maneira especial. Gente, olha só, vocês estão entrando aí, por favor, não me abandonem, não me deixem só, por favor, não me deixem sozinho, senão depois eu vou precisar de um terapeuta. E aí, por favor, não me abandonem. Queridos e queridas, a gente, como já falei inicialmente, talvez você tenha entrado agora, Eliane Belo, seja bem-vinda. A gente está falando nesses dias, essa é a terceira semana já, sobre a introdução ao livro de Apocalipse. E a gente tem aprendido que Apocalipse é revelação de Deus. Então, deixa eu falar assim no português bem claro. Apocalipse, trata sobre a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente precisa entender o livro de Apocalipse. Irmã Luciana do Paulinho, Deus te abençoe, Lu. Beijão aí no Paulinho, viu? Então a gente precisa entender que Apocalipse é um livro enigmático, porque ele foi escrito em sinais, ele foi escrito em símbolos, e a gente precisa ter essas ideias no nosso coração. Obrigado aí, pastor Cláudio, viu? A gente precisa ter essas ideias no nosso coração. E aí quando você começa a aprofundar um pouquinho sobre Apocalipse, você começa a aprender que há diferentes escolas de interpretações do livro de Apocalipse. Então, a gente tem espiritualista, que é uma escola não muito
difundida aqui no nosso país. Uma Sara, família Teixeira, reverendo Celso Rodolfo Bessa. Gente, que privilégio ter esse pessoal aí. A paz do Senhor, gente, a paz do Senhor, amados e amadas do Senhor. Então, voltando um pouquinho aqui, a gente tem, então, essas escolas de interpretação. Temos a preterista, nós temos a futurista, a gente tem também a histórica, várias escolas. Isso, um beijão para essa família muito especial, Luiz Carlos e esposa. Deus abençoe de maneira assim muito especial. Meu irmão Luiz, Deus te abençoe de maneira especial. Prometeu e cumpriu. Obrigado aí, viu? Deus abençoe de maneira muito especial. Então, gente, a gente percebe que há diferentes escolas de interpretação do livro de Apocalipse. E aí a gente precisa entender que Apocalipse tem toda também uma numerologia. Então a gente já viu isso. A gente pegou o primeiro capítulo de Apocalipse, nós mergulhamos um pouquinho dentro do primeiro capítulo de Apocalipse, né? Demos uma mergulhada e hoje a ideia é a gente realmente começar a partir da carta das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, capítulo 2, a ideia é a gente conseguir passar pelo capítulo 2 hoje. Não sei se a gente vai conseguir, mas eu preciso que me ajude nesse processo, porque a gente pretende fazer essa prévia. Se você depois quiser saber um pouco mais de Apocalipse, gente, tem alguns exegetas aí, sabe, assistindo. Você pode consultar os universitários, reverendo Celso Rodolfo Bessa, reverendo Geraldo, gente, reverendo Márcio Roberto Galindo, reverendo Cláudio. Essa galera, gente, manja tudo de Bíblia, né? E mais um pouquinho. Irmão Carlão, beijo carinhoso aí, viu? Então, a gente vai começar então Apocalipse no capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2, tá bom? Então, eu pretendo ler todo o capítulo, mas eu quero começar aqui pela igreja de Éfeso. Olha o que nos diz a palavra. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste, sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tem, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as boas obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do teu lugar o teu castiçais, se não te arrependeres. Tu, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmã Luísa, que bom ter você aqui também. Deus te abençoe. Irmã Rejane, Deus te abençoe de maneira especial. Você que passou e eu não vi, né? Deus te abençoe de maneira muito especial também. Então, gente, vamos tentar caminhar um pouquinho pelo capítulo 2. Então, a gente precisa ter em mente que o capítulo de número 2, como eu falei na semana passada, ele começa tratando, paz do Senhor, irmã Luísa, ele começa tratando exatamente isso, as igrejas locais que existiam na Ásia. Então, você vai perceber que são 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardo, Filadélfia,
e Laodiceia. São 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas eram igrejas presentes naquela época, presentes naquele... E aí a gente vê algumas características peculiares dessas igrejas. Por exemplo, de Cláudio, Deus te abençoe, prima. Né? A gente percebe, por exemplo, que eram igrejas da época, mas se você estudar um pouquinho, você vai perceber que a igreja hoje, ela tem assim, muita semelhança, algumas das nossas igrejas têm muitas semelhanças realmente com as igrejas da Ásia Menor. Né? Rosana Barbosa, Deus te abençoe de maneira muito especial. Então a gente precisa entender que eram igrejas reais, porque eram igrejas que Deus estava falando de uma maneira assim, muito, muito particular através de Jesus Cristo. E também igrejas vivas, como a minha igreja, como a tua igreja, como as nossas igrejas hoje, que tinham problema, assim como eu vou falar de Copacabana, né? Como a igreja de Copacabana tem problema, né? A igreja de Copacabana ela tem problema porque ela tem um pastor, Estela Campos Nogueira, Deus te abençoe, Estela. Então a igreja realmente naquela época, se você perceber, a gente leu aqui a igreja de Éfeso, a gente leu aqui a primeira carta, a carta da igreja de peculiaridades. Né? Na verdade, Éfeso era uma cidade muito luxuosa, e ali, na verdade, havia um grande templo dedicado a Diana, a chamada deusa dos Efésios. E era uma cidade muito importante. Mas Deus tem algumas exortações para fazer a igreja de Éfeso. Vamos prestar atenção no texto que a gente leu. Vamos prestar atenção no texto que a gente leu. Irmã Estela, não me abandona não, por favor, viu? Começa a compartilhar aí com o povo de Cabo Frio, para a gente poder ter bastante acesso, tá? Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja. Já deixei claro nos outros encontros que quando ele está se referindo ao anjo da igreja, está se referindo ao pastor da igreja, aquele que ministra da parte de Deus ao seu povo. Então, biblicamente falando, o pastor, ele é responsável pelo rebanho. Quer você aceite, quer você não aceite. Quer você aceite as orientações do seu pastor, quer você não aceite, mas ele é responsável pelo rebanho. Por isso que, né? Por isso que a carta da igreja de Éfeso, ela se dirige principalmente ao pastor. Marcos, Deus te abençoe. Eu gosto do Marcos, sabe? Porque ele, sabe, é aquele cara que manda muito em casa, sabe? Patrícia sabe isso, ele manda a beça, né? Então, quando o Senhor Jesus começa a falar à igreja de Éfeso, ele começa dizendo, olha, que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Então, a gente já aprendeu em anteriores que a destra é realmente a expressão que denota honra, proteção, segurança. Então ele está falando realmente que os pastores do rebanho, os seus anjos, têm a honra de ouvir de Deus os mistérios de Deus. Mas, gente, também é uma responsabilidade miseriqueima, porque às vezes Deus também dá uns puxões de orelha na gente e a gente tem que obedecer, né? A vida do cristão se resume realmente a obedecer. E ele continua dizendo que tem ainda a proteção de Deus para desempenhar a função. O pastor realmente é aquele homem ou mulher de Deus
que recebe instrução da parte de Deus para realmente orientar o seu povo. Ele recebe essa orientação realmente para orientar o povo. Então a gente a gente precisa ter esse momento, o reverendo Rogério do Amaral sabe muito bem disso, momento a sós com Deus, sabe? A gente precisa de ter um momento de quebrantamento. Se a gente não receber do Senhor, queridos e queridas, olha, não adianta nada 5 anos de bacharelado de teologia, não adianta nada você ser PhD, não adianta você fazer mestrado, doutorado, se você não receber de Deus, você não tem nada para transmitir para o povo. Carolina, Deus te abençoe. Irmã Gil, Deus te abençoe de maneira muito especial. Então, a gente crê num Deus que fala com o seu povo. A gente crê num Deus que fala com a sua igreja. Né? E até mesmo por uma questão de ordem e decência, quando Deus revela, Deus não fala só com o pastor, gente. Tem que deixar bem claro isso. Irmã Flor, Deus te abençoe. Deus não fala só com o pastor. Deus fala com outros irmãos e irmãs também. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer e para que Ele quer. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele a glória para sempre. Amém. Mas olha só, querida e querida, a gente tem que ter um cuidado muito grande. O irmão Luiz Carlos sabe muito bem disso, né? Que a gente precisa ter um cuidado muito grande porque às vezes aparece um profeta, uma profeta na igreja, e às vezes aquelas profecias não estão encaixando muito. Então a gente precisa ter sensibilidade para perceber, porque quando é de Deus, vai testificar no coração, principalmente do pastor. Então a gente sente paz, né? Como diz aquele cântico do Inário: oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti, cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. As coisas, quando são de Deus, ela testifica no nosso coração. Então, Deus está falando aí, exatamente, através do pastor da igreja, e dizendo que ele ainda é um Deus que opera na igreja. Na igreja de Éfeso era assim, na igreja hoje, no século XX, é assim. Porque a gente tem um Deus que cuida de nós. Então, e ele começa dizendo: olha, eu sei as suas obras. Nós estamos diante de um Deus, eu digo sempre, a igreja, o povo de Copacabana sabe disso, eu digo para eles de vez em sempre: gente, o pastor é bobo, a coisa mais fácil que tem é enganar o pastor. Se alguém chegar para mim e contar uma historinha, eu acredito. Né? Eu uso uma imagem lá que o pessoal de vez em quando fica assim meio assim, rindo de mim, né? Ficam fazendo bullying, viu, povo? Né? É uma vaca voando. É uma vaca voando. Né? Mas se Deus falar que vai fazer uma vaca voar, eu acredito, gente. Eu acredito. Né? Então, queridos, a carta está sendo escrita por uma igreja, e Deus diz: olha, eu sei as tuas obras. Deus conhece a tua igreja hoje. Deus conhece a minha igreja hoje. Deus conhece, né, a igreja reunida hoje na sua casa. Né? Hoje aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, um Wagner Fernandes, irmã Rosana, Thaís, a família abençoada. Deus derrame bênção sobre ti. Né? Ontem o nosso prefeito já liberou que as igrejas aqui no Rio de Janeiro voltem a funcionar com alguns cuidados. Porém, todavia, entretanto, os nossos bispos, junto com a sua assessoria, acharam mais prudente a gente aguardar um tempo, né? Um pouco de tempo mais. Primeiro porque o isolamento social ainda continua. O isolamento social continua ainda. Né? Paz do Senhor, irmã Valéria. O isolamento social ainda continua. Então, gente, a gente ainda tem que continuar se precavendo, né? Lavando a mão com água e sabão, tendo aqueles cuidados essenciais. Não precisa entrar numa neurose, amado e amada. Não precisa entrar numa neurose. Mas um álcool gel,
sabe? Nas mãos, uso de máscara, saiu na rua, uso de máscara, né? Então, a gente precisa ter esses cuidados. A gente ainda não pode se abraçar mutuamente, sabe? A gente tem que se adaptar a esse novo tempo. Mas nós estamos diante de um Deus que conhece a igreja. E aí, sempre bom a gente lembrar que a igreja não é um templo, uma estrutura de 4 paredes. A igreja sou eu e você. Deus realmente conhece você, igreja. Ei, igreja, Deus conhece você. Ele diz, olha, eu conheço as suas obras, as boas e as ruins. Nada pode ser oculto à minha presença. Nada pode ser oculto à minha presença. E aí ele continua dizendo, no versículo 2, os que dizem ser apóstolos e não são. Naquela época, ainda era muito forte a presença dos apóstolos, mas alguns estavam tentando intitular-se apóstolos, dizendo que tinham recebido de Cristo tal autoridade. Irmã Jânia, irmã Rosa Cruz, gente, povo de Copacabana, Deus abençoe vocês de uma maneira assim muito especial. Saudade, viu, pô? Saudade do fundo do coração. Tô sentindo falta também, hein, gente, ó, vocês que têm contato aí, né? Da Ju. A Ju tá me abandonando, não tem entrado mais nas lives, viu? Simone ainda não entrou hoje, também não vi Simone ainda. Gente, eu preciso de vocês, né? Marita também tá ali, obrigado, Deus te abençoe. Né? Bom, Carlão, Copacabana, em breve, viu? Provavelmente agora dentro do mês de junho, a gente já volta às nossas atividades depois da segunda quinzena. Provavelmente, vamos ficar ligados. Vamos estar aí ligados. Muita saudade também, viu, irmã Jânia? Um beijão aí para essa família linda, essa família especial, tá bom? Então, gente, na verdade, tinha muita gente querendo se intitular apóstolo naquela época na igreja de Éfeso, assim como também há alguns hoje se intitulando apóstolo. Mas quando alguns deles foram realmente provados, mentirosos, e aí Deus estava exortando a igreja. Deus estava exortando a igreja quanto a essas coisas. E aí o versículo 4, ele começa a mexer numa coisa profunda, que eu quero mexer com você também. Uma das coisas que desagradava muito o Senhor na igreja de Éfeso é porque deixaste o primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que tinha sido fervorosa no início, mas com o passar do tempo, o amor que os unia a Cristo estava se esfriando. Como nossos casamentos, a gente não cuidar, se a gente não cuidar, pouco a pouco a gente entra na rotina, a gente entra realmente naquele ciclo vicioso. Acaba quando vê, começa a se afastar. Então, de maneira nenhuma abandonar o primeiro amor. Irmã Giovana Nunes, povo de Barra Mansa, na família Nunes, viu? Muita saudade da família Nunes. Então, quando a gente começa a deixar o primeiro amor, a gente começa a considerar as coisas banais, as coisas normais. O que tem? O que tem? Né? A gente precisa ter cuidado com isso. A gente não pode deixar primeiro amor. Tem uma letra de um cântico, não sei se eu me lembro toda ela, mas do tempo assim dos mais antigos, como a Giovana, como a irmã Flor, né? Como a Rosa, como a Jânia, Wagner Fernandes, Wagner Vieira, né? Sim. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar para Deus. Então, gente, a gente não pode se deixar o primeiro amor. E Jesus, esse primeiro amor, esse amor forte, esse amor impactante, esse amor que mudou a minha vida, que muda a tua vida,
que é real na minha vida e é real na tua vida, e que a gente não pode de maneira nenhuma. Às vezes acontecem essas coisas, e se a gente não cuidar, pouco a pouco, a gente se afasta do Senhor. Então, queridos e queridas, não deixe o primeiro amor. Não deixe o primeiro amor. E o versículo 5 ele continua, olha, lembra de onde caíste e arrepende-te. E aí tem uma coisa muito interessante, Márcio Roberto, tem uma coisa muito interessante, é que o texto realmente nos chama a atenção para a gente ver de onde a gente caiu. É isso aí, irmão Wagner. Aí o texto nos chama para essa necessidade de fazer um exame, um autoexame, que no nosso culto da Igreja Metodista a gente chama do momento de confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo de número 9. Né? Irmão Alexandre Nunes Rocha Shell, popularmente para os mais íntimos, chamado de Shell. Deus te abençoe aí, irmão Alexandre. Então, a gente precisa, quando a gente está diante de Deus, a gente precisa fazer esse autoexame e perceber onde que nós caímos, onde que nós derrapamos e voltarmos ao arrependimento. Arrependei-vos. A gente tem um Deus sempre de braços abertos, pronto para redimir qualquer pecador, qualquer pecadora. Porque eu creio, queridos e queridas, na palavra do Senhor que diz que o sangue de Jesus nos purifica de pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda continuando a carta da primeira igreja, como se afastou do primeiro amor, então aí tem, tirarei do teu lugar o teu castiçal, que é a presença de, que é o sinal da presença de honra, né? Que é a presença da glória do Senhor. Isso vai ser tirado se tu permanecer realmente em pecado, né? Verdade, irmão Luiz, não podemos esquecer do primeiro amor. Viu, irmã Gil? Não podemos esquecer do primeiro amor. Então, como consequência, se a igreja continuasse fria, se a igreja continuasse se afastando do primeiro amor, Deus iria tirar sua presença, Deus ia tirar sua honra. E infelizmente, né, hoje ainda também a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente se afasta do Senhor. E realmente, isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela foi removida, literalmente, e hoje, né, historicamente, não existe mais a cidade de Éfeso. O castiçal foi removido e a cidade passou a ser uma pequena vila insignificante, que foi uma cidade tão importante. Se você for ler, né, Paulo escreveu sobre Éfeso, né? Realmente a carta das 7 igrejas cita Éfeso. Então, como se afastaram do Senhor, eles foram punidos. E aí ele continua no versículo 6. Ele trata aí sobre os nicolaítas. Eram provavelmente seguidores certamente de Nicolau, que teria sido um diácono em Éfeso, e era uma seita que defendia, se você for fazer uma pesquisa assim rápida, né, sacrifícios a ídolos. E então, por isso, eram repudiados pelo Senhor da igreja, porque, queridos e queridas, né, isso é pecado, isso Deus não aceita. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, e ele não aceita que a gente faça nenhum tipo de oferenda a outros deuses. Primeiro, porque não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Os outros deuses não passam de Deus. Há um só,
há um só, o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Então a gente vê aí algumas penalidades para a igreja de Éfeso. E versículo 7 ele diz, olha, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Aqui a igreja de Éfeso, assim como as outras 6 igrejas, recebem do Senhor uma promessa, o fruto da vitória. E essa expressão árvore da vida, ela vai reaparecer também na Nova Jerusalém com a promessa dos fiéis de Éfeso, que é a Nova Jerusalém. Então, a gente precisa ter cuidado que hoje Deus fala com a igreja. A gente precisa entender que Deus fala com a igreja quando a igreja está reunida, mas Deus fala conosco também individualmente, porque eu sou a igreja do Senhor, você é igreja do Senhor, e a gente precisa estar atento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou tentar caminhar para a segunda carta, porque eu pretendo concluir o capítulo 2. Então vamos lá. Ao anjo que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro que viveu. Eu sei as suas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és ricos. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eita, caldo grosso, hein? Caldo grosso, viu, Shell? É caldo grosso. Então, a gente precisa ter cuidado. Gente, também Esmirna era uma cidade de uma beleza rara, né? No passado eu falei com vocês que eu estava conversando com o pastor Péricles, e ele disse que ele teve a oportunidade de conhecer essas cidades, e realmente algumas estão acabadas, mas algumas ainda guardam a beleza. E Esmirna era uma cidade de beleza rara, mas também era uma cidade rival. E então, historicamente, a cidade de Esmirna é uma cidade que existe até hoje. Hoje não mais com o nome de Esmirna, né? Mas como eu já disse semana passada, ali hoje é a Turquia. Então, Amir, mais ou menos isso, né? Então, o anjo dessa igreja teria sido Policarpo, conhecido historicamente como um dos papas da igreja. Então, Policarpo foi designado para a igreja ali pelo próprio João. E ele era discípulo de João. Então, Policarpo foi preso, foi levado à presença do governador e ofereceram liberdade a ele se amaldiçoasse a Cristo. Ele respondeu: 86 anos faz que eu sirvo a Cristo e ele só tem me feito bem. Ele só tem me feito bem. Como poderia eu amaldiçoá-lo sendo ele o meu? E por isso então, né, a história nos diz que Policarpo foi queimado vivo. Bom, Fabiano Ventura, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Então, por isso que essa carta começa com algumas outras exortações. O primeiro, versículo 8, o primeiro e o último, e que foi morto e reviveu, né? Como o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto e a última do alfabeto, né? O Todo-Poderoso venceu a morte. O poder de Jesus Cristo sobre a morte era o que pode e que conforta os nossos corações, porque a gente tem enfrentado
assim como a igreja de Esmirna, dias difíceis, mas a paz de Cristo, ela conforta os nossos corações. A paz de Cristo, ela nos dá força até para que a gente possa vencer a morte, né? A gente tem se assustado hoje aí com a Covid, a gente tem percebido aí que muita gente tem morrido com a Covid, mas louvado seja o nome do Senhor, a gente continua na torre de vigia, orando, tomando cuidado, mas nos assusta, né? Então, queridos e queridas, por isso que a gente não pode abandonar o primeiro e o único, o primeiro e o último, o único que é digno de receber, né? E realmente o texto está nos ensinando que morrer não seria o fim para eles. Policarpo foi queimado vivo, morreu, mas não era o fim para ele. Nós, cristãos e cristãs também, nós cremos, a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cremos que a morte para nós não é o fim. Né? A gente professa isso através do credo apostólico, quando a gente declara que ele em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus, ao terceiro dia subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, nós cremos que a morte para nós não é o fim, porque o nosso libertador venceu a morte, né? Nosso libertador realmente venceu a morte. Certo, irmão Carlão? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor que dirige os nossos passos. Aleluia, Provérbios 16, versículo 9. Obrigado aí, irmão Carlão. Então, gente, então ele continua falando para a igreja de Esmirna: as tuas obras, tribulação e pobreza. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Se Esmirna era uma rival de Éfeso, a igreja, porém, era bem diferente. Era composta de gente pobre, né? Vocês se identificando aí, né? Humilde. Quem sabe considerada uma das igrejas mais pobres da Ásia Menor, talvez, né? A ralé, né? Da igreja ali da Ásia Menor. Mas olha só, diz que era uma igreja esplendorosa, era uma cidade esplendorosa. Não tinha um tesouro na terra, mas tinha um grande tesouro nos céus. Eram ricos. Aí, Luiz, me identifiquei com isso, olha. Né? Me identifiquei com isso. Que na terra, gente, né? Você pode estar olhando ali, dizendo, poxa, aquele pastor é pobre, né? Mas olha só, gente, eu não me ligo, não. Eu tenho um tesouro maior reservado para mim nas mansões celestiais, onde papai vai estar de braços abertos dizendo: olha, vinde bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu quero profetizar que todos nós vamos ouvir isso do Senhor. Vinde bendita do meu Pai, eu preparei um reino especial para você. Vinde, entra, a casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a gente está sendo pobre, né? Gente, não estou falando por mim, né? Estou falando por mim, né? De repente tem algum rico aí ouvindo. Mas olha só, eu tenho um tesouro maior. É o que o Senhor disse para a igreja realmente de Esmirna. Ok? Então, e a blasfêmia dos que se diziam judeus e não eram. Nem descendentes de Abraão, são todos filhos de Abraão. Né? Paulo nos diz isso lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 6. Então, havia judeus que se ufanavam-se porque tinha o nome de judeus. Eu sou judeu, né? Eu faço parte de uma geração eleita. Mas nem por isso, né? Tinham garantida nessa cidade que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realmente tem preparada para nós, que eram arrogantes, que eram pessoas distantes de Deus,
tinham um tesouro na terra, mas na verdade eram perseguidores do Evangelho. Xará, reverendo Elias José da Silva, um abraço, Deus te abençoe, Xará. Privilégio poder ter pastor Elias, um abração aí para essa igreja amada, a igreja do Meier. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, a gente tem que entender que o Evangelho sempre teve perseguição. Né? O Evangelho sempre foi perseguido. Se você voltar à história, você vai perceber. Então, os cristãos sempre foram perseguidos. As igrejas também, as 7 igrejas da Ásia Menor sempre foram perseguidas. Então, queridos e queridas, a igreja hoje também, ela é sempre perseguida. Somos, às vezes, perseguidos, somos escorraçados, somos injuriados, mas o Senhor diz assim, olha, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem gente que pensa que é descendência de Deus, né? A gente pensa que é descendência de Deus, mas na verdade são verdadeiras sinagogas de Satanás. Misericórdia, né? São verdadeiras sinagogas de Satanás. Reverendo Marcos Adão, né? Marcos da Patrícia, de novo ali, Luiz Carlos, bom ter esse povo. Então, gente, olha só, a gente precisa entender que, por exemplo, eu tenho o privilégio de ter sido filho de pastor. Na minha família tem vários pastores, né? Mas olha só, isso não me garante. Eu fui criado num lar cristão, isso não me garante a salvação. Precisa entender que salvação é individual. Ela é individual. Eu tenho que batalhar pela minha. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, alguns que se blasfemavam dizendo ser judeus, serem cristãos, e na verdade não eram. E aí, o versículo 10 fala de um momento de tribulação de 10 dias. Esse seria um curto período de tribulação, mas a palavra do Senhor era não temas. Não temas. Sei quantas vezes, né? Eu não estou conseguindo visualizar, não consigo visualizar todo mundo, né? Mas eu quero crer que eu estou falando com um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas que é um povo também que, sabe? Irmão Antônio Versari, seja bem-vindo. A gente passa por tribulações. A gente passa por momentos difíceis, né, irmão Wagner Vieira? A gente passa por situações realmente difíceis. E às vezes o Senhor nos prepara, né? Quantas das vezes o Senhor nos acorda de madrugada? Ei, servo, acorda, quero falar contigo. E aí manda orar. Ou às vezes, né? Deus é Deus, Ele faz como Ele quer. Quantas das vezes Deus me traz à memória alguém. E aí, né, eu entendo que Deus quer que eu ore por aquela pessoa aí, sem saber o porquê, começa a interceder, começa a clamar, às vezes de madrugada, né, ali começa a orar, mesmo deitado, eu clamo, eu realmente intercedo aos céus para que realmente Deus agir, aí às vezes até mesmo uma proteção, aquela vida está precisando de uma proteção naquele momento, né? Irmã Lina, irmã Inês, sejam bem-vindos. Então Deus às vezes traz à nossa memória alguns nomes e aí eu não sei porque começa a interceder, começa a clamar. Depois de algum tempo, né? Geralmente a pessoa fala, poxa, eu passei por isso. A gente percebe que foi naquele momento que Deus estava nos despertando. Ah, que bom, irmã Jô. Eu estava com saudade, eu estava ficando realmente, sabe, malzão, porque você me abandonou, Jô. Poxa vida, né? Seja bem-vinda, viu, Jô? Você está aqui no meu coração. Né? Então, gente, quando Deus colocar, começar a te despertar para você orar pelo pastor, né? Sabe, ora. Joga, como dizia um amigo meu, joga no pé de Jesus. Jesus, olha, eu não conheço aquele pastor, eu conheço, eu não gosto dele. Fala para Jesus. Né? Irmão Zé Carlos,
né? Também Pacheco Dias, que privilégio estar aí com a gente. Se Deus começar a colocar, se Deus começar todo dia a te inquietar, mostrando para você a minha figura, gente, ora por mim, tá? Você é o instrumento que Deus quer usar para me abençoar, porque a gente é carne, a gente é pó e cinza, a gente precisa, sabe? Ninguém é forte 24 horas, só os militares, né, Wagner? Só os militares, né? Mas eu sou um pobre carnal, eu sou pobre e necessitado, mas louvado seja o nome do Senhor, Ele cuida de mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele diz que a igreja vai passar por um período de tribulação, mas não temas, eu, o Senhor, sou contigo. E ser fiel até a morte. Então, como muitos pensam, ser fiel até a morte é continuar firme sempre com o Senhor, viu, irmão Ailton? Deus te abençoe. Né? É permanecer firme com o Senhor. Pode vir vendaval, pode vir tribulação, eu vou passar por cima, não vai me derrubar, não vai me abalar, porque, né? Como eu gosto muito daquele cântico, né? Rompendo em fé, cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais, certo, irmão Antônio? Certo, irmão Luiz? A gente permanece com a fé inabalável. Inabalável, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, ser fiel, né, é realmente não negar a fé. Ser fiel é não negar a fé. Né? Isso aconteceu, a gente percebeu aí com Policarpo, que insistiram, governador, as autoridades insistiram para que ele negasse o Senhor. Ele, como é que eu vou negar alguém que há 86 anos tem sido fiel para comigo? Eu não posso. Né? Então, queridos, a gente precisa realmente ser fiel. E o versículo 11, ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Que maravilha, né? Mesmo que a gente tenha que passar pela primeira morte física, reverendo Rubem Barbosa, um abraço, pastor, Deus te abençoe, esse povo abençoado aí da 7ª região, né? Mas olha só, mesmo que a gente tenha que enfrentar a morte física nesse planeta Terra de maneira violenta, né? Porque a gente não está livre disso, né? Mas a gente tem certeza, tem convicção de que a gente não negou a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então não vamos passar pela segunda morte. Porque, né? Pastor Beni, o Espírito está firme com o Senhor, o Espírito está agarrado com o Senhor. Né? Podem te caluniarem, podem te maltratarem, né? Podem costurar teu nome na boca do sapo, pode realmente fazerem macumba para você. Gente, nada disso te pega não, né? Lucimar, Deus te abençoe, um beijão carinhoso aí, viu? Nada disso realmente nos afeta, porque o espírito jamais será abalado. Que o vencedor de Deus em Cristo Jesus receberão o dano da segunda morte, porque no arrebatamento da igreja nós vamos subir com o Senhor, vamos ser arrebatados com o Senhor nas alturas, né? Então, porque a nossa fé é isso aí, irmão Shell, a nossa fé está firmada na rocha, e essa rocha tem um nome, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia. Então, né? A gente realmente crer no Deus Todo-Poderoso. Deixa eu correr um pouquinho aqui, viu, Jô? A carta da Pérgamo, a terceira carta, aonde da igreja, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém
nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, se tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e que eu aborreço. Arrepende, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem então a carta da igreja de Pérgamo. Pérgamo também era uma cidade muito importante, era uma capital política da Ásia e era famosa pela cultura grega, pela sua cultura grega. Era uma cidade muito grande, não é? Antiga, e Pérgamo possuía a maior biblioteca da época, depois da biblioteca de Alexandria. Então, na cidade de Pérgamo, é que, na verdade, segundo os historiadores, foi inventado pergaminho, e por isso tomou o nome de pergaminho, porque foi realmente inventado em Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja fiel ao Senhor, até o ponto do martírio. Era uma igreja fiel, mas ela tolerava algumas coisas que Deus desagrada, como falsos profetas, que vinham para introduzir falsas heresias, né, na igreja. Seja bem-vinda novamente, irmã Eliane. Né? Introduziam falsas heresias, embora os pastores não tinham abraçado pessoalmente, mas era prática entre alguns dos seus a doutrina dos nicolaítas, que realmente toleravam no meio do rebanho. Algumas práticas, né, que às vezes a gente permite dentro da igreja, que a gente sabe que desagrada o Senhor. E aí, de vez em quando, o papai dá umas cajadadas na gente, dá uns puxões de orelha, né? E Rogério Barbosa Sobral, o reverendo Rogério Sobral, Deus te abençoe também. Mas olha só, de vez em quando Deus dá umas puxões de orelha na gente, assim, forte, né? Ele nos dá uma enquadrada assim, sabe? E a gente tem que abaixar a cabeça e submeter-se à autoridade. Louva a Deus porque Ele é vivo. E o bom de servir um Deus vivo, gente, é que Ele fala conosco, sabe? Viu, irmã Flor? Ele fala conosco, né? Tem um corinho. Gente, eu não posso ficar lembrando de muitos corinhos que dá vontade de cantar, né? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Queridos, olha só, quando nós nos submetemos à vontade do Pai, né, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Então, versículo 12, ele começa dizendo: aquele que tem a espada aguda de dois fios, né, para uma igreja onde as heresias estavam por dominar. O Senhor se apresenta como aquele que tem a espada aguda, a espada afiada, a espada de dois gumes, a espada de dois fios, que é a palavra de Deus, ou seja, a palavra do Senhor. Se quiser saber se algo é ou não heresia, precisa ser confrontado dentro da palavra do Senhor. Porque a Bíblia, querido e querida, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso crer nisso, né? Deus que se revela
na minha vida, na tua vida, através da palavra. Né? E aí ele continua no versículo 13, eu sei as tuas obras, o lugar onde habitas e que é o trono de Satanás. Então, a cidade de Pérgamo, como capital da província, era a sede do culto do imperador de Roma. Ali também era obrigatório queimar incenso à estátua, e por isso muitos cristãos, por não quererem, por não se dobrarem, também foram queimados, morreram ao fio da espada, né? Então, realmente, muitos cristãos foram mortos por se recusarem a se dobrar a outros deuses. Havia em Pérgamo também um grande altar a Júpiter, e também, né, há um templo de Esculápio, o deus da cura, adorado sob a forma de serpente. E Antipas, minha fiel testemunha, provavelmente Antipas era um dos pastores da igreja de Pérgamo, que se recusava a prestar culto ao imperador, e também foi morto por isso. Então, certamente, o martírio de Antipas, ao invés de amedrontar a igreja, fortaleceu, né? Gente, quanta honra, gente, né? Verdade, irmão Wagner Vieira, temos que ter temor ao Senhor para sermos abençoados. Reverenda Ângela Nascimento, gente, olha só que privilégio, diretamente, ficando internacional, gente, olha só, né? Diretamente do Chile. Um abraço aí pro povo do Chile, pastora Ângela, Deus te bendiga muito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão Jorge Fernandes Costa, também junto aí, Deus te abençoe de maneira assim muito especial. Então, gente, versículo 14, os que seguem a doutrina de Balaão, como Israel, em que o povo se contaminou, prostituiu-se com mulheres medianitas por conselho de Balaão. Havia em Pérgamo também mestres que defendiam o ensinamento de alguns da igreja, a prática de atos sexuais impróprios ao culto pagão. E a igreja de Pérgamo convivia com isso sem combater, né? Então, Simone Soares, Deus te abençoe de uma maneira muito especial, irmã Simone. Deus seja contigo, seja com a tua casa aí. Um privilégio poder ter a sua companhia, viu? Povo que a gente tem assim uma saudade muito grande, tá? Deus te abençoe. Então, queridos e queridas, a gente precisa entender que Deus quer santidade com o seu povo. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita você. É povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nação santa. Então você é santo, você é santa. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. O que é de Deus, o diabo não toca. O irmã Beth Diogo, diretamente de São Paulo. Nós estamos com saudade de ti, Beth. Deus te abençoe. Te abençoe de uma forma muito especial. Então, a gente precisa entender que a igreja do Senhor, ela precisa ser pura. Ela precisa ser uma igreja santa. Ela precisa não se contaminar com coisas que desagradam o Senhor. A gente precisa realmente ter muito cuidado. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E quando a gente permanece no erro, olha só o que o versículo nos adverte. Realmente a gente tem que cortar da nossa vida todas essas coisas. Precisa abolir práticas ilícitas que eu sei que Deus condena. Versículo 17, ao que vencer dali de comer do maná escondido. Não? Para uma igreja onde alguns estavam comendo do sacrifício da idolatria, o Senhor prometeu àqueles que permanecessem fiéis, os vencedores, de comer do maná escondido. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Que maná é esse? Né? Mary, Deus te abençoe, Mary. Que maná é esse? Esse maná é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo 49 a 51, ele fala que Jesus falando, nossos pais comeram no maná no deserto, né? E falando que Jesus é esse pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão
né? Viverá para sempre, pelos séculos dos séculos. Aleluia, amém. Então, quem come desse maná, recebe para mim uma pedra branca, um novo nome. E isso é uma característica muito forte do Antigo Testamento. Depois que a pessoa tinha um encontro com Jesus, recebia um novo nome. Mas isso, Daniel fala de uma pedra que foi cortada assim, lançada contra a estátua que a esmiuçou. Quando eles começaram a desagradar o Senhor, quando começaram a escarnecer as coisas de Deus, pegaram de coisas consagradas para beber o rei, cumbinas. E aí então Deus escreveu aquela escritura na parede: Mene, mene, tekel, parsim, pesado foste na balança, achado foste em falta, e pôs Deus cabo dos seus dias. Então, Daniel fala sobre isso. Essa pedra principal é a pedra de esquina. E, sem dúvida nenhuma, essa pedra de esquina é Cristo, a qual eu e você somos feitos criaturas. E olha só o que a palavra do Senhor nos diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos o tenho gravado. Olha só, gente, que privilégio, né? Você tem o teu nome gravado na palma das mãos do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, irmã Beth. A Zilda e a Bela estão agradecendo aqui, né? Então, você tem teu nome gravado na palma da... Não, esse é meu, esse ninguém toca. Essa é minha, não, peraí. Irmã Beth Diogo, não, essa aqui é protegida, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não, irmã Mary, não, essa é protegida por mim, não pode tocar. Irmã Jânia, não, irmã Eliane, não, não. Irmão Antônio, não, ninguém. Tu pode até tentar. Irmão Wagner, tu vai ficar realmente bramindo igual o leão, mas nesses e nessas você não toca. Louvado seja o nome do Senhor, porque temos gravado nosso nome na palma da mão do Senhor. E ainda nos diz lá o Senhor em Colossenses, no capítulo 3:3, porque morreste, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E também, né, fala de um novo nome que o Senhor nos dá. Ninguém conhece esse novo nome. Né? Eu só sei que realmente a Bíblia fala sobre isso. E Deus conhece os nossos nomes, viu, irmã Jô? E ninguém pode ter procuração para chegar lá e falar no nosso nome diante do Senhor. Queridos e queridas, salvação é individual. Vou tentar caminhar aqui do versículo 18. Vamos chegar aí à quarta carta, que é a igreja de Tiatira, né? Vou tentar ler um pouco quilometricamente, viu, irmã Jânia, viu, Alexandre, viu, Mério? Vou tentar ler um pouco quilometricamente para que a gente possa conseguir concluir dentro de um bom horário. Mas tudo bem, está todo mundo em casa, né? Então, vamos nós. Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o toleraste, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, é o restante que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei, mas o que tendes, retende, até que eu venha. Ao que vencer
e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerei, e serão quebradas como vaso do olheiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Helenice, Márcio Martins. Márcio, tirei maior onda. A sogra estava aí acompanhando a gente. Olha só que privilégio, né? Sogra do Márcio nos acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. Um abração aí para essa família especial, viu? Então, queridos e queridas, olha só. Essa quarta carta, que é a quarta igreja, a igreja de Tiatira, é uma cidade militar de posição estratégica naquela região, um local importantíssimo, principalmente para o exército romano, que dominava naquela época, mas também era um grande centro comercial. E Tiatira era ainda famosa por ter grande templo dedicado à deusa Artemis, talvez você já tenha ouvido falar isso, também chamada de deusa Diana, a mesma deusa chamada em Atos dos Apóstolos como Diana dos Efésios. Então Tiatira também era uma cidade natal daquela mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que em sua casa que nasceu a igreja de Filipos, né? Está lá em Atos dos Apóstolos. A cidade de Tiatira ficava onde hoje, né, é a Turquia. Hoje chama-se, gente, Alquissar, né? Alquissar. Então, cidade branca por causa de sua montanha com pedras e mármores branco. Então, a cidade de Tiatira a igreja de Tiatira era uma igreja crescente nas suas obras, mas infelizmente era uma igreja transigente com o pecado, ou seja, era uma igreja que permitia alguns pecados. E o versículo 18, olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão, reluzente. Como já vimos, né? É aquele que tudo vê, que nada escapa dos seus olhos. Está falando do Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que tem um olhar, né? A visão bem ampla, a visão mais ampla possível. Né? Henrique Souza, Deus te abençoe. Né? A visão ampla, a visão do Senhor, ela é uma visão total. E também, essa visão, ele consegue ver muito além do que eu e você. E como a minha vida, a tua vida está protegida por ele, essa visão nos protege do inimigo, nos protege das ciladas do diabo. Então, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse que tem olhos como chama e pés reluzentes e semelhante ao latão reluzente é o Todo-Poderoso, que tem um olhar fixo em você, meu amado, fixo em você, minha amada. Você é protegido, você é protegida, você é a menina dos olhos desse Todo-Poderoso. Então, leva mal não. Leva mal não. Você não é qualquer um, não. Você não é qualquer uma, não. Aí, você realmente tem sobre ti sangue do Cordeiro. É protegido pelo sangue precioso do Cordeiro. Então, ele é quem tem te protegido. O texto continua dizendo no versículo 18, né? As tuas obras maiores do que as primeiras. As tuas obras maiores do que as primeiras. Né? É o Deus que tudo vê, não somente contempla as mais obras, mas ele também conhece, né, as suas boas obras. Às vezes as pessoas não nos conhecem, ou melhor, só veem os nossos maus atos. Né? Se você fizer 1001 coisa a favor de alguém, e se de repente você deixar de fazer você vai ficar marcada por aquele que não fez isso, né, ou deixou de fazer aquilo. Então, provavelmente, como essas qualidades eram acentuadas naquele tempo, também é uma qualidade acentuada no nosso tempo. Então, ele conhece as suas obras, ele sabe o que você tem feito, ele conhece esse teu coração aí, meu amado, ele conhece esse teu coração. Às vezes, né, o pastor
teu coordenador de ministério, teu líder, é até muito injusto contigo. Mas olha só, aquele que é poderoso para fazer, a ele é honra, a ele é glória, a ele todo louvor, a ele domínio pelos séculos dos séculos. Ele sabe todas as coisas, né? Por isso, gente, olha, conta para Jesus onde é a tua dor, sabe? Bruno, Deus te abençoe, né? Seja bem-vindo. Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, gente, fica triste comigo não, porque às vezes, poxa, eu faço tanto naquela igreja, o pastor não reconhece. Me joga nos pés de Jesus. Manda Jesus ter misericórdia de mim, né? Então, versículo 20. Jezabel, mulher que se diz profeta. Quem era essa mulher? Não é? Provavelmente uma mulher que atraída pelo crescimento do cristianismo, juntou-se também à igreja de Tiatira. Então havia como pessoas que hoje se ajuntam à igreja, né? O reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para todos. Então, gente, a gente não pode impedir que as pessoas venham. Então, na igreja, né, não se espante. Tem gente convertida e gente não convertida. Então, na igreja de Tiatira também tinha essas coisas que acentuavam na igreja. E eles estavam permitindo que Jezabel implantasse algumas práticas pagãs, né? Isso, de alguma forma, influenciava a liderança da igreja. Então, isso era acompanhado por muitos irmãos da igreja. Ela tinha uma considerável influência sobre a igreja. Deus tem misericórdia da igreja. Deus tem misericórdia da liderança do Senhor. Deus tem misericórdia do seu povo, para que a gente não permita que práticas contrárias à vontade dele venham se instalar na igreja do Senhor. A igreja do Senhor é pura, ela é santa. Então, ela foi exortada por isso. E a gente precisa realmente não permitir que determinadas práticas, não que a gente não vai permitir que entre pessoas na igreja, mas práticas que venham contaminar, isso a gente não pode permitir. Certo, irmão Márcio? Louvado seja o nome do Senhor. Certo, Shell? Certo, Simone? Então, gente, vamos continuar. Versículo 21. Dar-lhe tempo para que dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então, apesar de Deus ter dado tempo, né? Apesar dele mostrar misericordioso, às vezes a gente dá uma de durão, né? Tem uma coisa assim, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Parei, gente. Então Deus sempre nos dá uma chance, mas eu não sei até quando. Não sei até quando, viu? Mas eu sei que Ele está nos dando uma segunda chance. Ele está dando uma segunda chance hoje para você se arrepender, consertar. E ele diz aqui que ele deu a chance e não se arrependeu. Eis que porei numa cama e ferirei de morte os seus filhos. O mesmo Deus que é misericordioso e tardio em irar-te. Querida, você precisa entender que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Ele é fogo consumidor. A Bíblia nos exorta, Gálatas no capítulo 6, no versículo de número 7, de Deus não se zomba. Então a gente aí tirando a maior onda, né? Tirando a maior onda, zombando de Deus, né? Desafiando o povo de Deus. De repente Deus levanta aí um Davi aí, né? E corta a tua cabeça aí, viu, amado? Se você não se arrepender, sua cabeça vai ser cortada. Então, versículo 23. Todas as igrejas saberão que eu sou o que sonda os rins e os corações. Então, em primeiro lugar, a gente entende que o castigo que viria sobre a igreja de Tiatira teria que servir como exemplo para as outras igrejas. Aquele que sonda os rins e os corações. Léo, Deus te abençoe de maneira muito especial, viu, Léo? Ele sonda os nossos corações. Então, a gente precisa entender que a gente serve um Deus que é grandioso, Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem se mostrado misericordioso para conosco, né? Mas Ele nos conhece como inteiro. Não adianta eu querer dar uma de rebelde, viu, irmão Nilton Sérgio? Seja bem-vindo também. Não adianta eu querer dar uma de rebelde. Deus esqueceu de mim, Deus! Né? Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece
dos seus, né? Me lembro que algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu estava ali no Monte das Oliveiras, e aí estava lá orando e tinha um cidadão lá em cima do monte, lá em cima nas pedras. Quem conhece o Monte das Oliveiras aqui, né? Tem uma base de pedra grande, e ele estava lá gritando: Deus, 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 por que tu me abandonou? Por que tu me deixaste sozinho aqui? E ele gritava, bradava, bradava, e eu estava lá embaixo, não estava podendo subir, estava me recuperando de um processo, né? Mas me incomodou tanto. Na hora que eu comecei a me levantar para ele: não, Deus, eu não quero que tu levante ninguém, eu quero que tu venha e fale comigo. Eu falei: misericórdia, como se estivéssemos preparados para contemplar a glória do Senhor. Então, ele sonda e conhece nossos corações, ele nos conhece no oculto, né? E ele sabe quando nós estamos sendo sinceros, ele sabe quando nós estamos sendo puros, mas ele sabe também quando nós somos vacilantes, né? Ele sabe também quando eu estou à beira de um precipício. E ele sabe, às vezes ele fala conosco de maneira assim impetuosa, de maneira forte, e mesmo assim, né, nós não deixamos esquadrinhar os nossos corações. Mas não se esqueça, ele tem os olhos como chama de fogo, né? Os olhos que não têm outra doutrina. Assim, Deus não vai tomar como inocente o pecador. Senhor, eu não sabia. Me livra dessa, hein, gente. Pastor Elias não falou comigo que isso era pecado, eu poderia continuar na prostituição, eu poderia continuar bebendo, eu poderia continuar cheirando misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus, né? Você foi escolhido, você é escolhida para viver uma vida de santidade. Não vai adiantar você querer apresentar desculpa diante de Deus. O pastor Elias não te exortou? Por que você não leu a Bíblia, que é a palavra de Deus que realmente nos repreende? Então, mas a Bíblia nos exorta para que a gente tenha fé, porque louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei para você nos outros encontros anteriores, eu creio no arrebatamento da igreja. É bíblico, querido. Eu creio que um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja e nós nos encontraremos com o Senhor nas alturas, né? Então, eu creio que no arrebatamento da igreja. Então, a gente precisa entender que nós precisamos realmente reter a nossa fé. Reverendo Marco Antônio de Oliveira, esse aí é um mestre. Reverendo, privilégio poder tê-lo conosco. A Edila Lopes, Deus te abençoe de maneira muito especial também, viu? É um privilégio ter esse povo com a gente aí, Deus te abençoe. Então, gente, finalizando o versículo 26, ao que vencer dar-lhe-ei poder sobre as nações. Para uma igreja onde alguns estavam submetidos ao jugo do pecado, né? O Senhor promete ao vencedor poder, domínio sobre as nações. Os filhos de Deus são mais do que vencedores. Você foi chamado, querido e querida, para ser cabeça, não para ser cauda. Então, anda na minha presença, é isso que o Senhor diz, né? Anda na minha presença, porque o nosso galardão é certo. Nosso galardão é certo, né? Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem é essa estrela? É o próprio Jesus Cristo. Ele é a nossa maior herança. Podemos entender, então, que essa expressão, à luz do texto que nos diz: a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios no capítulo 4, no versículo 18. O justo, o que vence em Jesus, vai pela vida gozando as bênçãos sobre bênçãos, num crescer constante de chegar até a glória celestial do dia perfeito, né? Aí me lembro de um cântico, gente, prometo para vocês que é o último cântico, né? É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor.
Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Então, gente, é benção, né? Viver sob o domínio, sob o jugo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, olha, que Ele segure bem firme. Você possa estar sentindo, né? Deus segurando bem firme aí na tua mão. Olha, filho, eu sou teu Deus, eu não te abandonei, não. Continua fiel, porque você vai herdar um grande galardão, né? Que Deus possa te abençoar, Deus possa te fortalecer. Ele é sensível à sua voz. Que nessa noite, né, nessa madrugada, papai possa falar contigo. Sabe aí, Vaz, né? Possa falar contigo assim de maneira impetuosa. Se você não estiver entendendo muito, que ele te acorde, não deixa dormir. Ei, acorda aí, levanta aí, quero falar contigo. Quero falar contigo. Lamentar. E aí, né? Entra no gozo do Senhor, entra na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar por você. Obrigado, papai, pela tua infinita misericórdia. Assim como chegamos, ó Deus, à quarta carta. E nessas 4 cartas a gente percebe que tu dá sempre uma chance para a igreja. Tu és um Deus que sempre dá chance para mim. Tu sempre dá chance para cada um de nós. Tu sempre nos dá o livramento. Tua palavra diz, olha, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, eu quero te louvar pelos livramentos. Quero te louvar, Pai querido, porque tu tens nos fortalecido. Quanto mais sejam fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido agora, amado. Seja fortalecido agora, amada. Seja amparado, amparada. Visitada pelo Senhor da igreja agora. E que Ele consolide cada vez mais a tua fé. E que essa doce presença que eu estou sentindo aqui, ela possa realmente inundar aí o teu lar. Ela possa inundar o teu coração. E te encher de paz, de alegria, de unção, que haja um transbordar do Espírito Santo de Deus aí sobre o seu lar. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e queridas, estou aqui consultando aqui os meus manuscritos. Nós vamos estar agora, nesse domingo agora, no último domingo do mês de maio. É o domingo do mês do lar, é o domingo do mês da família. Mas também é o domingo de Pentecostes. É domingo de Pentecostes. Então, o momento de Pentecostes foi uma promessa que aconteceu lá no Antigo Testamento. E a gente percebe isso, que essa promessa está lá no Antigo Testamento e ela se cumpriu no Novo Testamento. Irmã Eliane, se eu estiver errado aí, por favor, me corrija. O pessoal do santuário está ligado aí, né? Viu, Mary? Então, gente, a promessa do derramamento do Espírito se cumpriu depois que Jesus veio, depois que Jesus cumpriu o seu ministério, depois que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então teve um processo de aparição do Senhor aos discípulos, primeiramente às mulheres. Alguns poderosos contemplaram realmente o Cristo ressurreto, primeiro porque a grande pedra estava removida e não tinha como remover, e ele se apareceu a muitos outros, mas ele sempre dizia que ele precisava ir, porque se ele não fosse, não ia cumprir a promessa do Pai, que era do derramamento do Espírito Santo de Deus. O profeta Joel fala sobre isso, né? Então, era necessário. Então, você, quando entra em Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo de número 1, aí a exortação para permanecer em Jerusalém até que do alto pudessem estar sendo revestidos de poder. E os discípulos estavam ali a caminho de Emaús,
e Jesus apareceu a eles, e então conversava com eles, e eles não perceberam a presença de Jesus. Jesus estava então com alguns dos discípulos, e Jesus então foi assunto aos céus. Jesus foi arrebatado à vista de alguns, e o anjo do Senhor apareceu a eles exortando: varões de Galileu, por que estás olhando para as alturas? Esse mesmo Deus que subiu, ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja, e a igreja precisa estar preparada para esse encontro. E aí o capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos nos conta de um momento especial, quando a igreja estava, quando o povo estava reunido para a festa de Pentecostes, que era uma festa anual, né? Era uma festa anual que acontecia anualmente, a festa da colheita. Povos de diferentes línguas, povos de diferentes nações, povos das raças mais diferentes, idiomas diferentes. De repente houve um derramar do Espírito Santo, houve uma manifestação do poder de Deus, houve um derramar do Espírito Santo de Deus, e muitas línguas distribuídas, muitas manifestações do poder de Deus naquele lugar, né? Era um xaranamá de todo lado, e realmente ficaram assim muito perplexos com o que estava acontecendo, mas os poderosos não entenderam o que estava acontecendo. Então, Jesus usou Pedrão lá para explicar para eles o que estava acontecendo. Era uma profecia de Joel, estava se cumprindo naquele dia, e diz-nos a palavra que naquele dia quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. E então começa um novo momento da igreja, a igreja primitiva. É o tempo da graça, é o tempo do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é infinito. Então, próximo domingo agora, a gente vai estar no primeiro domingo de Pentecostes. A gente vai começar um novo período no nosso calendário litúrgico, que é o período de Pentecostes. E a cor característica do momento de Pentecostes é a cor vermelha. Então, se você realmente gosta de acompanhar, né, você vai perceber que é a cor vermelha. Então, no próximo domingo, a gente quer estar falando um pouco sobre isso, um pouco melhor sobre isso. Então, a gente tem a nossa classe escola dominical 9h30 da manhã. Quero pedir que você tenha um pouquinho de paciência, né? Porque às vezes a gente não consegue entrar no horário programado. Às vezes demora 5, 10 minutos, às vezes 15 minutos. Tenha um pouquinho de paciência, vai entrar, tá? Então, 9h30, a nossa escola dominical. Pretendo estar falando sobre Pentecoste, né? E também nosso culto de 10h30, também. Então, aí no culto, Deus está colocando no meu coração aqui, gerou um turbilhão de coisa aqui, mas provavelmente, por favor, né? Tenha um pouco de impaciência comigo. A gente já está falando sobre família e Pentecoste, tá? E eu preciso que você me ajude, preciso que você esteja ligado. Então, aos domingos, né, a gente está pelo YouTube. Hoje a gente está pelo meu Facebook. Quarta-feira, as lives aqui, a gente está fazendo pelo meu canal do Facebook, porque a gente está com algumas dificuldades com o YouTube. Algumas vezes que a gente ensaiou antes, tudo bem, na hora de entrar, o YouTube criou um montão de dificuldades que não estávamos autorizados, não era permitido. Então, eu preciso que você, né, o YouTube tem essas coisas, que você nos ajude. Ele quer que eu tenha no mínimo 1.000 inscritos, né? Eu já não estou partindo mais do zero. Última vez que eu vi, nós estávamos com 156. Para 1.000 falta pouca coisa, gente. Falta pouca coisa. Se você compartilhar, for lá se inscrever, né? Vai lá se inscrever. No domingo, então, nós estamos pelo YouTube. Igreja Metodista de Copacabana. Você entra lá, né? E dá em clicar assim, inscrever-se. Aí você vai estar se inscrevendo. Você vai estar inscrito, né? E vai poder, então, me ajudar a gente já poder, muito breve, estar tendo condições de transmitir ao vivo pelo YouTube, que aí tem um chat que você pode interagir, você pode falar, você pode glorificar, né? Você pode participar. O culto ao vivo tem essa particularidade. Então, por favor, nos ajude
nos ajude. Se inscreva lá no nosso canal, né? E Deus te abençoe de maneira muito especial, tá bom? Então, por favor, povo, olha só, Simone, vocês aí, por favor, coloquem lá e a gente vai estar, então, tendo condições de fazer cada vez melhor para o Senhor. Não sei quanto tempo mais vai durar essa pandemia, mas, gente, o culto ao vivo é gostoso, né? Vocês não sabem a tensão que eu fico antes de começar o culto ao vivo, né? A gente dá dor de barriga, a gente anda de um lado para o outro, fica tenso, né? Ligado no Pai, sabe? Porque o culto ao vivo é diferente. A gente não pode entrar na presença do Senhor de qualquer maneira, então a gente precisa realmente ser revestido de poder. Então, nos ajude, tá bom? Nos ajude. Quando acabar aqui essa live, você vai poder entrar no nosso canal do YouTube aí da igreja e poder se inscrever, tá bom? Eu acho que você vai precisar estar pelo seu e-mail, pelo menos está cadastrado no seu e-mail para você poder. Às vezes a gente está tendo dificuldade, porque você tem que entrar com o teu e-mail, quando você não tem o e-mail lá cadastrado, quando você não está cadastrado, ele pede. Mas se você tiver plugado aí com o seu e-mail, principalmente pelo telefone celular, já entra direto, tá? Então, o canal é Igreja Metodista em Copacabana. Igreja Metodista em Copacabana, tá? Você entra lá no YouTube e escreve lá, Igreja Metodista em Copacabana. E aí você vai estar lá, então, entrando, tá bom? Quero orar por você. Tem aqui um óleo da unção. Eu quero desafiar você também aí que tem um óleo da unção na sua casa. Você que tem aí o enfermo, você que tem uma situação que crê. Eu creio muito, queridos, porque o óleo da unção é bíblico. O óleo da unção é bíblico, né? E eu quero convidar você para esse momento agora. Pai amado, Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e glorificado seja o teu nome. Queremos te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer, ó Pai, porque tu tens nos constituído, Deus, como igreja de Deus. Está aqui, ó Deus, está aqui, ó Deus, esse óleo da unção que estamos apresentando a Ti. Ó Deus, o óleo da unção que teu servo e sua serva também está colocando diante de Ti, ó Deus, aí na sua casa. Eu quero consagrar cada partícula, eu quero consagrar cada molécula desse óleo. Eu quero, ó Deus, realmente tenha, Senhor Jesus, tenha, ó Pai querido, ó Deus, a unção que também sirva para a cura do enfermo. Ó Deus, e uma vez esse óleo ungido, nós vamos estar passando sobre o enfermo. E essa enfermidade vai bater em retirada. O doente vai ficar curado. Dores crônicas, qualquer dor que você está sentindo agora, nós repreendemos agora no nome de Jesus todo mal instalado nesse corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. Seja repreendido agora. Todo mal, toda enfermidade, nós damos uma ordem agora. Nós damos uma ordem agora, no nome de Jesus. Nós te repreendemos, no nome de Jesus. Deus abençoe, ó Pai querido, mais uma vez a cada irmão, cada irmã que está, ó Deus, assistindo esse culto ao vivo. Aqueles que vão assistir agora. Deus, eu quero agradecer pela vida do irmão Otávio. Quero agradecer pela vida da Simone. Quero te agradecer pela vida da Jânia, pela vida da Eliane, do Antônio, quantos mais, ó Deus, da Márcia, da irmã Regina, Senhor Jesus, da irmã Jô. Ó Deus, abençoe esse povo, abençoe a tua igreja, abençoe a tua igreja. Nós, ó Deus, ministramos, ó Deus, bênçãos sobre esse povo. Irmã Beth Diogo, que a tua graça alcance, esses irmãos e irmãs, mesmo aqueles que nós não mencionamos o nome, sejam alcançados pela tua graça, sejam alcançados pela tua presença. E que essa paz de Deus seja derramada sobre eles e sobre elas. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Então, querido e querida, você que
tem o seu óleo ungido aí, você que ungiu esse óleo, depois você passa sobre o enfermo, mas com poder e autoridade no nome de Jesus, porque no nome de Jesus essa enfermidade vai bater em retirada. Bom, e também de uma forma profética, como a gente fez na semana passada, orientou você semana passada, passa nos umbrais da tua porta, isso é bíblico também. Unge lá os portais da tua porta e o mal não vai entrar, o mal vai bater em retirada, porque o teu lar é do Senhor, a tua família é do Senhor, a tua casa é do Senhor Jeová Todo-Poderoso. Então, querido, seja protegido, seja protegida pelo Senhor da igreja. Amém? Quero também, ainda no final, pela sua vida financeira, quero orar pela vida financeira da igreja. Preciso que você realmente nos ajude. A gente, apesar da igreja não estar funcionando, mas a gente tem vários compromissos financeiros, a gente precisa que você nos ajude. A nossa conta é no Banco Bradesco, né? Eu estou aqui nesse exato momento sem o número da conta, mas se você quer, depois você pode entrar em contato conosco, passo para você o número da conta, passo o número da agência, passo o número do CNPJ, né? E você vai ser abençoado, abençoada no nome de Jesus. Se você, povo da igreja de Copacabana, com dificuldade para entregar, entre em contato conosco. Se você não conseguir falar comigo, fala com a Jânia. Se você não conseguir falar com a Jânia, né? Fala com a Ilmari. Se você não conseguir falar com a Ilmari, fala com a Eliane. Se você não conseguir falar com a Eliane, fala com o Antônio. Se você não conseguir falar com o Antônio, você fala com o Kleber. Olha só, gente, tem gente bastante aí para você falar. Olha, eu estou com dificuldade, meu dízimo está aqui, eu quero entregar, mas eu não tenho... Como é que eu faço? Aí, gente, a gente vai te orientar, a gente seja abençoado, né? E seja cheio da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero orar pela sua vida financeira. Deus, eu quero interceder pela vida financeira do meu irmão, da minha irmã. Quero pedir que tu entre com providência, porque tu és aquele que supre todas as nossas necessidades. Meu Deus, tu não tem nos deixado faltar o pão nosso de cada dia, tu não tens desamparado o justo. Deus, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de isolamento social, onde os recursos, ó Deus, diminuíram, mas tu tens suprido todas as nossas necessidades. Eu quero pedir que tu abençoe a vida financeira de cada um. Entra com providência. Entra com providência, Senhor. Entra com providência. Ensina-nos, ó Deus, a administrar nossos recursos, dê-nos sabedoria, para que possamos administrar, ó Deus, os nossos recursos. Meu Deus, aqueles e aquelas que estão sem recursos financeiros também. Eu creio num Deus que abre portas onde não há portas. Eu creio num Deus que provê recursos. Provê, ó Pai, provê, ó Deus, recurso para a vida desse amado, para a vida dessa amada. Não deixe faltar o pão nosso de cada dia, Senhor Jesus. Não deixe faltar nada. Supre, meu Deus, em glória, há de suprir todas as suas necessidades. Eu quero profetizar sobre ti. Quero abençoar, ó Deus, a vida do irmão Paulão também, que entrou agora. Derrame bênçãos, chuva de bênçãos sobre ele, sobre a vida da irmã Marilda, sobre a sua casa também. Nós te agradecemos. No nome poderoso de Jesus, eu quero pedir que tu abençoe a vida financeira da igreja. Deus, a igreja metodista de Copacabana é do Senhor Jesus. Então, Senhor, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu quero pedir que tu nos dê unção, nos dê graça. Abençoe a minha vida. Abençoe a vida do irmão Ilídio, pastor Ilídio. Abençoe, ó Deus, a vida da liderança da igreja, para que possamos ter sabedoria e sensibilidade para ouvirmos a tua voz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dê-nos essa sensibilidade. No nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. A bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce unção, bem como as consolações de Deus, sejam derramadas de maneira abundante sobre ti, meu amado e minha amada, e sobre todo o povo de Deus na face da terra. E os que creem, digam amém. Está abençoado em nome de Jesus, não? Deus te abençoe. Gilberto Neves entrando aí também. Um abração, Gilberto, não? Um abraço para esse povo aí da região dos lagos. Esse povo aí que a gente tem assim um carinho todo especial. Então, Deus te abençoe assim de maneira muito especial. Tá bom, queridos? Eu vou
ter que desligar. Seja abençoado e seja abençoada. Beth, um beijo carinhoso. Tá bom? Em nome de Jesus. Um abraço, povo.